Boa tarde a todos. Sejamos todos bem-vindos. Em função do meu tamanho, eu tive que botar uma escadinha para que todos possam me ver, mas vão me ouvir com certeza. Sejamos todos bem-vindos e que tenhamos uma tarde de aprendizado e que possamos, na tarde de hoje, ouvir com o coração. O tema que nos propusemos a falar, em defesa da vida, é um tema bastante importante para que reflitamos sobre a vida, sobre nossos valores, sobre o envolvimento que temos com tudo que nos cerca. E a vida? E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração, ela é uma doce ilusão. E a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma gota, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo, é o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer. Ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça. E na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der, ou puder, ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. Estas palavras, este poema escrito por Gonzaguinha, nos leva a refletir sobre os valores da vida. E, pensando um pouquinho sobre a vida, nós podemos ter uma série de perguntas que começam a brotar em nós. Por exemplo, o que faz com que uma pessoa busque o suicídio? Por que muitas pessoas se identificam com a pena de morte? O que faz uma pessoa ter coragem de dar término à vida de um ente querido, por estar este ente querido em fase de grande sofrimento por doenças terminais na prática da eutanásia? Como eliminar a vida em formação através do aborto? Todos estes itens nos levam a questionar sobre a vida. Alguns tentando eliminar a vida, enquanto que outros lutam com muita bravura frente a doenças, ou então passando por acidentes, por soterramentos. Que valores esses irmãos possuem que os levam a direcionar essa desvalorização à vida, que é um dom supremo de Deus? Porque sabemos que a vida é um dom supremo de Deus. Pensando nisso, e trouxemos este tema, porque nós estamos em setembro. É o Setembro Amarelo. E a Organização Mundial da Saúde deliberou como o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, dia 10 de setembro. E é extremamente importante que pensemos nesta situação, o quanto existe de suicídio, quantos irmãos atentam contra a vida. Eu vou tomar a liberdade de fazer uma leitura pelos números. O Brasil registrou 11.433 mortes por suicídio em 2016. Em média,
um caso a cada 46 minutos. O número representa um crescimento de 2,3% em relação a 2015, quando 11.178 pessoas tiraram a própria vida no Brasil. O suicídio é hoje a quarta causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos no Brasil e o segundo no mundo. O segundo, 15 a 29 anos. Entre os homens, nesta faixa etária, é o terceiro motivo mais comum, para as mulheres o oitavo. Por isso este gráfico. Na parte inferior nós temos o índice de 2017 a 2016 sobre o suicídio de mulheres. A parte bem superior, o de homens. A parte intermediária de ambos. E nós vemos um crescimento significativo. E aí perguntamos, o que acontece com a humanidade? Por que tudo isso? Por que buscarmos? Por que temos que buscar auxílio e temos que estar atentos ao que acontece à nossa volta? Sabemos que a mídia não pode fazer a divulgação, não deve fazer a divulgação exata dos acontecimentos, e muitas vezes sabemos que alguém cometeu suicídio ou morreu e a coisa fica meio velada, as informações ficam meio veladas, porque os estudos apresentam um ponto muito peculiar. Diferente de outras situações, como, por exemplo, morte no trânsito, doenças sérias como diabetes, hipertensão, que campanhas acirradas conscientizam as pessoas e traz um significativo retorno para a melhoria. Com relação ao suicídio, as pesquisas mostram que a ação é um pouquinho diferente. Quando acontece na mídia a divulgação significativa destes acontecimentos, gatilhos são acionados e aquelas mentes que já estão tendentes a algo, parece que recebem um impulso maior para cometer o suicídio. E especialmente se é dito enforcamento, isso, aquilo, aquilo outro. Não é que não aconteça, acontecem muitos, mas as situações não podem ser lidadas de uma forma tão clara. Mas nós também não podemos nos esconder atrás de uma cortina e dizer que nada acontece, porque acontece. E é necessário que estejamos atentos. Por isso, o Setembro Amarelo. E aí nós temos o Centro de Valorização à Vida, o CVV. As ligações são gratuitas, número 188. Vamos gravar este número, ligações gratuitas para todo o Brasil, 188. Quando alguém sentir angústia, quando alguém sentir que precisa de auxílio, ou quando nós pudermos recomendar a alguém, vamos fazê-lo. As pesquisas mostram que os municípios que têm CAPs, que são Centros de Atenção Psicossocial, os índices de suicídio também diminuem. E é uma responsabilidade nossa contribuir para a saúde e para a segurança dos nossos irmãos, porque muitas vezes nós achamos que não acontece conosco e, de repente, nós temos um ente da família, um ser muito amado, cometendo suicídio. E o nosso Rio Grande do Sul, nós sabemos que ele puxa à frente no suicídio. Precisamos estar atentos e buscar. E é por isso que estamos falando neste mês de valorização à vida, a importância da vida, o dom, o supremo dom de Deus. Mas afinal, o que é a vida? Se formos pensar, quando estávamos montando este estudo, vamos buscar definir a vida. Aí vamos procurar. Não encontramos definição. Pensadores, filósofos, cientistas, definição não. Então vamos partir para procurar um conceito de vida. E dentro desta busca de conceituar,
achamos linhas de pensamento e de conceituação. Trouxemos primeiro, então, o da ciência. A ciência diz que vidas significa existência, do latim vita, que se refere à vida. É o estado de atividade incessante, comum aos seres organizados. É o período que decorre entre o nascimento e a morte. Por extensão, vida é o tempo de existência ou funcionamento de alguma coisa. Achei muito interessante essa situação, coisa. Então, nós vemos que este conceito de vida que a ciência nos traz um direcionamento de nasce, cumpre o seu papel, procria, gera, funciona, morre, acabou. Tem utilidade durante a sua sequência e chegou a um determinado ponto, não tendo mais utilidade, está na hora de partir, de morrer. A ciência, dentro de uma forma muito objetiva e materialista, vê desta forma. Mas vamos procurar entender dentro de um contexto filosófico. Também na filosofia, procurando um conceito, tivemos dificuldade. O que mais nós achamos foi tentar conceituar filosofia de vida, que não seria um conceito de vida, e sim de filosofia de vida, que seria a forma como as pessoas se reúnem, um grupo de pessoas, ou uma pessoa escolhe viver, se direciona desta ou daquela forma. Achamos do Dr. Leandro Carnal, filósofo aqui, vizinho nosso, que ele morou aqui em Ivoti, um conceito que achamos bem interessante. Ele diz assim: a vida é o que cada indivíduo faz de sua existência. Cada um deve elaborar o próprio mundo, tendo apenas como limite o da ética e da lei. Bem pertinente esta colocação de Leandro Carnal, porque quando nós buscamos essa conceituação filosófica de vida, nós podemos dividi-la sobre dois aspectos. Um aspecto biológico, materialista, que vê da seguinte forma, que nós já vimos junto à ciência: nascimento, vivência e morte. E dentro deste aspecto, quando nós vemos que mesmo dentro do contexto filosófico, direcionar vida, existe esse ponto determinante, que tu nasceu, tu cumpriu a tua etapa, tu pode partir, pode morrer e tudo está resolvido, nós começamos a entender por que muitos de nós temos este sentimento de achar que pode ter pena de morte, que podemos cometer o suicídio. Porque se as coisas não estão andando exatamente como eu acredito que deva, por que não dar término à vida? Se nós vamos gerar uma criança com dificuldades, por que não dar término àquela gestação? Se um ente querido está passando por dificuldades atrozes com doença terminal, por que não cometer a eutanásia? Justifica-se esse sentimento se os nossos valores estão direcionados para este segmento. Começamos a entender por que as pessoas sentem desta forma. E dentro desse contexto filosófico, materialista, tem o segmento dogmático, aquele que é vinculado a determinados credos, que aí nós temos categóricos: céu, o inferno, purgatório. É aquele direcionamento de eu abro a minha vida, eu vivo dentro de um contexto de vivência de todas as minhas paixões, buscando tudo aquilo que gera prazer, vivendo intensamente o hedonismo. E quando eu vejo que está se aproximando o meu momento de partida, eu me arrependo, porque afinal Jesus morreu por mim na cruz.
e eu peço perdão, me são perdoados os pecados e está tudo resolvido. Existe quem pense assim? Existe. Existe quem sinta isso? Muitos. E não pensemos que nós, espíritas, que temos muitas informações, acesso a muitas informações que nos chegam do plano superior, muitas vezes algum sentimento nos invade em relação a isso. Quando nós temos o questionamento, meu Deus, por que esse ente não parte com tanto sofrimento? O que é isso? É uma situação de, meu Deus, vamos lá, faça algo, leve-o, como se nós tivéssemos condições de determinar uma eutanásia. Muitas vezes sentimos isso, e aí nós vamos ver o que mobiliza em nós, o que falta em nós, o que precisamos trabalhar em nós, para que nós possamos ter esta clareza da responsabilidade frente à vida. E quando nós perguntamos se é normal esta situação, porque tem pessoas que acreditam nisso. Mas que colheita teremos? Porque nós sabemos que a vida não é só isso. Ela não termina no túmulo, que tem uma sequência, que nós somos, antes de mais nada, herdeiros de nós mesmos, que somos regidos por leis de Deus perfeitas, e uma delas, a lei da causa e efeito. E aí buscamos um conceito filosófico espírita, que nos diz assim: a filosofia espírita é o pensamento debruçado sobre si mesmo, dentro do contexto filosófico, para a compreensão da realidade, tendo como base os ensinos de Jesus. Vejam, aí nós começamos a perguntar, esta colocação, pensamento debruçado sobre si mesmo, de quem é a responsabilidade da construção da própria vida, que nós vimos lá na poesia do Gonzaguinha? De quem é a responsabilidade, se não de nós mesmos? E aí nós estamos, hoje, neste momento, nós estamos vivendo o melhor dia de nossa existência. Então nós temos que ter esta esperança de este dia ser melhor e cada dia subsequente se tornar melhor. E isso nos ensina a aprendermos nesta doutrina que professamos. Porque aprendemos, através dos ensinos de Jesus, que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, como nós vamos defender a pena de morte? Mesmo daquele irmão que fez as maiores atrocidades, porque ele pode se transformar num ser melhor. E se ele cometeu enganos, e todos nós já cometemos e continuaremos ainda por algum tempo cometendo, por que não ter uma oportunidade de recomeço? Deus perdoa sempre. Sempre nos dá nova oportunidade, e a reencarnação é uma prova disso. Aprendemos na doutrina que o espírito está presente no momento da concepção. Como praticar o aborto? Estaremos matando uma vida, seja pelo aborto social, aquele que tentam justificar dizendo, não existe condições nessa família, a pobreza extrema, não tem alimento, por que não praticar o aborto, permitindo que outro ser venha para passar trabalho? O que nós sabemos sobre a vinda de mais um espírito para a Terra, o que ele tem à frente para seguir? Seja o aborto sentimental, aquele que a concepção é feita através de um estupro, e a lei autoriza que faça-se o aborto se ele for através do estupro. E aquele ser que ali está, não teria direito à vida? Seja o aborto eugênico, aquele que a ciência diz que a criança com má formação, os pais podem optar por um aborto. Exemplo, a microcefalia. Esquecemos muitas vezes, ao nos direcionarmos para isso, que aquela vida, mesmo que seja por horas, dias, não importa quanto tempo, é uma oportunidade divina de refazimento.
E aqui fazemos um parênteses. Informações nos chegam, a literatura espírita nos informa que acontecem suicídios, irmãos suicidas que fazem cometimentos atrozes e prejudicam de forma significativa seu perispírito, a tal ponto. Perispírito é o corpo espiritual que liga a alma, o espírito ao corpo. E ele serve de forma para as próximas reencarnações. E às vezes o dano é tamanho que é necessário que este espírito venha por alguns instantes, por algumas horas, por alguns dias, por alguns meses numa gestação, para ir recompondo progressivamente esse perispírito. Como nós vamos saber quem está vindo e quais são as necessidades? Vejam a responsabilidade que nós temos frente à vida. Como dar término? A única justificativa que a espiritualidade nos diz que existe para um aborto é quando a mãe está com risco de perder a vida. Aí autoriza-se, entende-se o aborto. Aprendemos na doutrina espírita a entender a dor, porque como somos seres inteiramente hedonistas, porque nós queremos viver bem, nós não queremos sofrer. Só que a dor faz parte do nosso contexto evolutivo. Para crescermos, nós precisamos ter o limite da dor no estágio em que estamos. E dia chegará que nós conseguiremos entender e levar adiante. Mas como nós temos dificuldade de lidar com a dor, então vamos buscar a fuga pelo suicídio ou pela eutanásia. E esquecemos que muitas vezes pequenos instantes a mais de oportunidade para aquele ente querido que está próximo do desencarne por uma doença terminal pode fazer uma significativa diferença para ele e para as pessoas com as quais ele convive, numa situação de perdão, de esclarecimento, de rever a vida. Por isso, nós temos que dizer sempre sim à vida. A vida é um dom de Deus. Recebemos dele e só ele pode saber e determinar o que deve ser feito. Isso nós precisamos estar cientes. E quando as dores e as situações dentro de nós se manifestam, que nós temos esta tendência de querer fugir às nossas responsabilidades, nós sabemos que temos que procurar ajuda. E nós temos que ter este olhar amoroso à nossa volta para ver quem precisa de ajuda. Buscando informação no Livro dos Espíritos, na questão 944, Kardec pergunta se o homem pode dispor da vida e a espiritualidade responde de pronto: não. Só a Deus assiste esse direito, foi ele o Criador e só a ele pertence dispor da vida. Está lá registrado. Então, nós temos que buscar alternativas e ver o que podemos fazer para que a gente possa estar alicerçados em situações, na busca de virtudes, que nos dê este patamar de fortalecimento para a vida, para nós e para aqueles com que conosco convivem. E nós buscamos 3 virtudes importantes para a preservação da vida. Uma delas é a fé. O exercício da fé. E a fé é algo que nós construímos em nós. Ela está diretamente vinculada à vontade de querer fazer, de querer crer, de acreditar, ou seja, de entender que existe um ser maior e que este ser maior é que delibera. E é por isso que Kardec coloca com muita propriedade que fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Por quê? Nós temos que buscar a fé raciocinada. Nós temos que acreditar porque sabemos e não porque simplesmente
acredito porque creio. Não, eu tenho que ter fundamentação na minha fé. Acreditar que este ser criador, bom, infinitamente bom, justo, onipotente, fez leis perfeitas e me entregar a elas. E a próxima virtude a ser desenvolvida é a esperança, que tem relação direta com a fé. Nós sabemos que acaso não existe. Então eu tenho que pensar que o acontecimento de hoje é uma colheita, aprendemos que é uma colheita, e que eu tenho condições, pelo livre-arbítrio que possuo, fazer a minha construção do amanhã. E temos que aprender a perguntar para cada situação de desafio, de sofrimento, não só o porquê. Se quisermos, podemos, mas perguntar para quê? Qual a finalidade disso? O que posso aprender? O quanto posso crescer? O que posso realizar? Isso é ter esperança no amanhã. Isso é ter fé que um ser maior provê e que cada dia é uma oportunidade de recomeço. E a terceira virtude é o amor fraterno. Recentemente, Divaldo esteve aqui e ele falou sobre o sentido da vida. E o amor fraternal dá sentido às nossas vidas. Nos direciona para que a gente possa ter esta fé no amanhã, esta esperança, e saber que eu sou importante para algo ou para alguém. O outro é importante para mim e para outros tantos. As situações são importantes para quê? Para o meu crescimento e para o crescimento de outros. Precisamos nos perguntar, por que Deus nos criou? Tem que ter um objetivo maior, um para quê. E Ele quer que alcancemos a plenitude. Ele quer que sejamos felizes. Nós fomos criados para evoluir. Desde o mais simples e ignorante, vamos chegar um dia a sermos aqueles seres superiores, aqueles seres que entendem bem sobre o amor fraterno, o amor incondicional. E assim nós temos condições, nesse desenvolvimento do amor incondicional, entender o alto amor. E quem se ama se suicida? Nós sabemos que não. Nós temos que buscar esse desenvolvimento do alto amor, que naturalmente, se eu tenho esta amorosidade comigo, eu terei com o outro. Eu vou entender o limite do outro. Eu vou ter uma relação mais fraterna com o outro. E em tendo esta relação amorosa comigo e com o outro, eu me vinculo a Deus. É desta forma que Deus nos quer, neste exercício pleno de sair do nosso egocentrismo, de pensar só no nosso umbigo e olhar à nossa volta. E ver que muitas pessoas, se eu quero fugir dessa minha dor, tem outro do lado que, de repente, sofre muito mais. E enquanto nós estamos bloqueados, nós não conseguimos ver isso. Assim, nós precisamos desenvolver estas virtudes para que a gente possa ir alicerçando uma estrutura espiritual para que nós achemos o caminho para seguirmos o nosso processo de evolução e ajudemos outras pessoas. Buscamos também no nosso estudo, porque sabemos que todos nós precisamos de uma caminhada. Estamos aqui para aprender. Então, precisamos de ferramentas para que a gente possa alcançar esses objetivos. Chamamos de educação para a saúde. Um dos itens, são 6 itens. Um dos itens é o estudo. É fundamental que busquemos o conhecimento. Emmanuel diz que
para alcançarmos a evolução, é necessário que o anjo tenha as duas asinhas, a do conhecimento, do intelecto e da moral. E o conhecimento é necessário para que possamos adquirir mais discernimento. No momento em que nós vamos desenvolvendo a nossa capacidade de deduzir as situações, a gente vai identificando mais claramente o bem, o mal, o certo, o errado, aprendendo a fazer escolhas, aprendendo a observar mais, a ver exemplos, e aí nós vamos adquirindo um processo de educação, mexendo no nosso interior situações que ainda não estão resolvidas através do aculturamento, do estudo, da busca do conhecimento. E as obras espíritas têm coisas riquíssimas para que possamos estudar. Outro item, a oração. André Luiz diz que é a comunhão entre a criatura e o Criador. Através da prece, nós vamos facilitar o processo de intuição nossa com o nosso mentor, com o nosso anjo guardião, com outros espíritos amigos que estão à nossa volta e querem nos ajudar, porque eles querem, para que cada vez mais nós tenhamos um processo de uso adequado da nossa razão, para fazermos as escolhas adequadas. E Jesus nos disse que é necessário que nos recolhemos no nosso quarto para fazermos a nossa oração. E em se recolhendo no nosso quarto, no nosso coração, nós temos condições de abrir os nossos sentidos através de mais um item que é a meditação. A meditação é um instrumento de liberação dos nossos pensamentos, de educar estes macaquinhos que pulam para cá e para lá e deturpam as nossas escolhas, a nossa capacidade de concentração. E muitas vezes, sem este controle, o que fazemos? Nós permitimos que pensamentos obsessivos permaneçam em nós. E esses pensamentos obsessivos nos direcionam para escolhas inteiramente inadequadas, como a não defesa da vida, o suicídio, a eutanásia, o desejar a pena de morte, o cometimento de um aborto. Por quê? Porque nós abrimos os nossos sentidos pelo nosso pensamento, formamos vínculos espirituais que aqueles irmãozinhos desavisados, ainda em desequilíbrio, que também precisam do nosso auxílio e com certeza nos ouvem, eles juntam-se nesta sintonia, nesta vibração e intensificam o sentimento. A meditação, o controle do pensamento, faz com que nós possamos nos desvincular. Porque todos nós já ouvimos que no silêncio nós vamos ouvir as respostas de Deus. E nós teremos condições de fazer com que a luz deste silêncio, a luz desta intuição que nos chega do nosso anjo guardião, ilumine aqueles cantinhos escuros do nosso ser, para que a gente seja intuído a buscar esta escolha, aquele caminho, aquela ajuda, esta alternativa de vida. Isto tudo está à nossa disposição. Mas é necessário que haja vontade. É necessário que façamos um compromisso conosco, de cada dia tentarmos um pouquinho, porque todos nós estamos longe da perfeição. Todos nós temos dificuldades. O que difere é o tipo e o tamanho da dificuldade. Outro item que trouxemos é o trabalho. Trabalhar faz um bem enorme. Trabalhar, a espiritualidade amiga nos diz que toda ocupação útil é trabalho. O trabalho nos conecta a Deus, tanto que é uma lei, é uma das leis naturais, o trabalho. O trabalho faz com que sejamos co-criadores de Deus. E através do trabalho nós temos condições de buscar o nosso progresso, porque ler e estudar também é trabalho.
buscamos o nosso progresso, contribuímos com o progresso à nossa volta, a nossa autoestima melhora, o nosso fluxo de relacionamento se amplia e temos condições de buscar uma adequação, uma aproximação, uma melhoria, tanto dentro do contexto material financeiro, que é importante, mas também dentro de um contexto intelectual e moral. No exercício entre as relações do trabalho, nós vamos trabalhar uma série de situações que precisamos burilar em nós, que são as relações sociais, minimizando o nosso egocentrismo, a nossa prepotência, muitas vezes nos arrojamos de donos da verdade e vemos que tem tantas pessoas que sabem muito mais do que nós e podem contribuir conosco. O trabalho nos oportuniza tudo isso. É uma expressão da grandeza do espírito. Quanto mais trabalhamos, parece que se amplia o nosso tempo. A nossa vida parece que aumenta. Mas precisamos estar atentos a todos os limites, porque não é se jogando inteiramente no trabalho, indiscriminadamente, que eu vou manter o meu equilíbrio. Às vezes eu posso, pelo trabalho, cometer um suicídio indireto, descuidando da minha saúde, caindo no excesso. Então aí nós vemos que nós temos que aprender a buscar o equilíbrio das situações. O quinto item, a dor. A dor. A dor. A dor é um atributo nosso, é algo que Deus colocou em nós como alerta maior para que nós saibamos mudar o itinerário. Entendermos que, se estamos sofrendo neste momento por esta situação, porque a nossa escolha foi inadequada, então nós temos que fazer outro caminho. Fazer de outra forma, fazer outra escolha. E se nós deitarmos o olhar no mundo, nós vamos ver que tudo na criação tem o seu processo de dor. Né? Existe o processo natural da dor, um parto, por exemplo. A maravilha da vida que chega num parto dói, é através da dor. Né? Muitas vezes nós não temos que fazer uma cirurgia séria, passamos dores para buscar a saúde do nosso corpo. Quantas vezes nós temos que mexer dentro de nós em dores atrozes para que aflore aquilo que precisamos modificar? E nós vivemos no dia a dia as dores das provações, das expiações, porque somos herdeiros de nós mesmos. Estamos hoje colhendo o nosso ontem, então nós não temos como fugir desta situação. Agora, temos sim condições de entender a dor e buscar um novo plantio para o amanhã. Então, a dor é uma bênção divina, de alerta. É porque Deus nos ama que cunhou em nós a dor, assim como nos dá também a liberdade de escolha. E o sexto item, a caridade. Como nós vimos que a virtude, uma das virtudes, era o amor fraternal, a caridade é o exercício deste amor fraternal. Assim como Paulo, o apóstolo Paulo diz que na sua epístola aos Coríntios, que é o dom supremo do exercício do amor à caridade, e o apóstolo Tiago, na sua única epístola, diz que a fé está diretamente associada à caridade, porque fé sem ação é fé morta. Então não adianta eu acreditar se eu não tenho uma ação, e esta ação deve ser em benefício de alguém, não só de atender às minhas necessidades, mas também de partilhar. Eu tenho condições de buscar, através da caridade, com o trabalho, a vivência, um sentido, as ferramentas para que eu faça uma reestruturação na minha vida. E aí, nós temos condições de ver que a vida pode ter muito sentido, que a vida é maravilhosa.
esse dom maravilhoso que recebemos, ele pode ser vivido a uma plenitude saudável, mesmo tendo doenças físicas que se manifestem, mesmo tendo desafios de ordem moral que tenhamos que enfrentar, mas temos que ver o quanto podemos crescer com aquele desafio e com aquele sofrimento. E a pergunta roda, e a cabeça agita. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Novamente, o poema de Gonzaguinha, que reitera a beleza da vida, nossa responsabilidade de construir a vida, de buscar auxílio quando precisarmos, de dizer e auxiliar aquele que vemos que entristece, que precisa do nosso apoio. Vamos gravar numa situação de desafio 188 CVV, Centro de Valorização à Vida. Vamos divulgar, vamos trabalhar neste Setembro Amarelo o dom maior que Deus nos oportunizou, que é a vida. Então, vamos dizer sim à vida para todos os segmentos, não só humanos, para a natureza como um todo, porque nós queremos um mundo melhor. Somos responsáveis pelo nosso planeta, e o planeta é vida. E é vida em movimento que precisa ser preservada e que depende de nós. As matas, os animais, que são seres, irmãos nossos ainda inferiores, que precisam do nosso amor e do nosso cuidado. Então, que possamos ter esta valorização da vida, a vida de Deus sobre todos os aspectos. Muito obrigada.